Esta imagem mostra como é o ouvido humano, suas regiões e funções. É por aqui que são captadas as manifestações sonoras que nós recebemos todos os dias e que são processadas pelo cérebro. A fonoaudióloga Yasmin Cigarini vai apresentar para a gente cada parte do nosso ouvido. E aquele canal ali onde está o número 1 é a passagem do som. O que é o tímpano? Ele é uma película bem fininha que é para proteger o ouvido, como se fosse para fechar o ouvido. Qual que é a função? Quando entra água dentro do ouvido, para não ir para a parte interna. Então ele fica parado ali naquele canalzinho ali, entre o 1 e o 2, tá? Como funciona a passagem do som? O som vai, né? E a membrana timpânica ela vibra, e aí tem os ossículos, são os 3 ossículos ali, o estribo, a bigorna e o martelo. O que eles fazem? Eles fazem, com a vibração do tímpano, eles fazem a movimentação, que daí manda para a cóclea, que é o número 3. Dentro da cóclea existem células ciliadas, que vai fazer a transmissão do som para o nervo auditivo, que daí vai para o cérebro. Um aparelho complexo que pode sofrer alterações não apenas pela ação de agentes externos. A ação do tempo também pode comprometer o funcionamento do sistema auditivo. O que acontece? É o envelhecimento do corpo, como a vista, que a gente fica com a vista cansada, precisa usar óculos, é a mesma coisa do aparelho auditivo. Então, ali dentro da cóclea, o paciente começa a ter as células, elas começam a morrer. Entendeu? E isso é o que causa o envelhecimento do corpo. Então isso é um fator da perda auditiva pela idade. Mas também a gente pode levar em consideração que tem a morte das células pela exposição ao ruído, que é uma perda auditiva induzida por ruído, que a gente chama de PAIR. Então o que acontece? Barulho de alta intensidade vai matar aquelas células de dentro do ouvido. Uma vez que a gente perde essas células, não se recupera mais. Então perguntam para mim, o que a gente pode fazer para evitar quando eu chegar nos 60 anos e ter uma audição normal, né, digamos assim. Evitar ruído, evitar fone de ouvido, exposição a barulho muito forte. Então tudo isso que o paciente fizer vai ajudar para mais para frente conseguir ter uma audição normal. Fatores hereditários também podem acarretar a perda auditiva, que pode acontecer em vários níveis. Em casos assim, o paciente é submetido a um exame de audiometria e o tratamento é feito com um aparelho que estimula o sistema auditivo e recupera a capacidade do sentido. A gente tem que lembrar que cada paciente ele é único. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns modelos, tá? Que são tanto para criança, tanto para adulto, para uma perda leve, para uma perda moderada, para uma perda severa. Às vezes o paciente pergunta assim, qual é o melhor aparelho para mim? O ideal é fazer uma avaliação com a fonoaudióloga, porque a fonoaudióloga vai detectar qual é a melhor solução para você. Por exemplo, uma criança. A criança ela precisa de um aparelho que seja uma adaptação pediátrica, que seja um aparelho que seja com molde, que seja adaptado. O aparelho auditivo para a criança tem que ter sinais de quando está acabando a bateria, ele precisa ter um gancho menorzinho, ele precisa ter trava na pilha para a criança não pegar a pilha, não colocar na boca. Então a gente tem todas essas opções. Uma pessoa que tem uma vida muito ativa ou quer um aparelho mais discreto, que não apareça, tem a opção do aparelho intracanal, que vai dentro do ouvido. Ele é o formato do ouvido, então a gente tira o molde, faz a adaptação de acordo com a perda. O paciente tem que ter uma perda leve ou uma perda moderada para fazer uma adaptação intracanal. A gente tem o aparelho com pilha, que é o aparelho pequeno, que é um aparelho com pilha 10, então ele é mais ou menos assim, bem pequenininho. A gente costuma falar que ele é do tamanho de um remédio, de um resfenol mais ou menos, porque ele é bem pequenininho. Então é um aparelho discreto para quem não quer que apareça também. Ele é bem pequeno, ele vai atrás da orelha, é um aparelho externo. A gente tem também os aparelhos recarregáveis. Às vezes o paciente ele tem alguma dificuldade em relação à destreza para pegar, porque o aparelho é muito pequeno, tem dificuldade para trocar a pilha. Então a gente tem aparelhos recarregáveis. Ele não precisa ficar trocando a bateria, é só tirar do ouvido e aí colocar para carregar.
É importante entender que cada paciente tem um nível de perda auditiva. Tudo isso é detectado pelo exame. A partir daí, o aparelho é programado. O aparelho auditivo, ele é regulado de acordo com a perda auditiva do paciente. Tanto que a gente não pode nem trocar os lados. Lado direito é programado para o direito e o lado esquerdo é programado para o esquerdo. A gente costuma falar que a audição que a gente tem é como a impressão digital. Nenhum dos dois ouvidos eles são iguais. A partir do momento em que o paciente passa a fazer o uso do aparelho auditivo, o cérebro recupera a capacidade de processar os sons através do estímulo provocado pelo aparelho. A memória auditiva que a gente tem está tudo gravado aqui na nossa cabeça. A partir do momento que o paciente coloca o aparelho, ele começa a ouvir tudo. A audição volta ao normal, ele corrige a perda auditiva e o paciente volta a ouvir normal. É importante que cada paciente e a família entendam que a adaptação ao uso do aparelho é fundamental para o sucesso do tratamento, da recuperação da capacidade de ouvir. O acompanhamento com o fonoaudiólogo é primordial para o sucesso da adaptação. E é o que a gente faz aqui na Fonovita. Então a gente tem o programa de acompanhamento, que o paciente vem com 15 dias, depois ele vem com 30 dias e depois ele vem a cada 3 meses. Então mesmo o paciente bem adaptado, com 30 dias, a gente faz questão dele vir com 3 meses, para a gente fazer uma limpeza, fazer uma revisão, para ver se o aparelho está funcionando direitinho. Então para ele estar sempre bem, ouvindo bem.